Vamos agora expandir um pouquinho o nosso vocabulário e vamos começar a falar de outros verbos que existem no inglês, não somente o verbo to be. Tá? Agora nós iremos ver o presente simples como um todo. Tá? Quais são as regras, como ele se comporta, para que ele é usado. Então vamos ver aqui os exemplos. Aqui nós temos duas pessoas no quadrinho. A primeira está falando We read a lot. E o segundo está falando I like ice cream. We read a lot. Nós lemos um bocado. I like ice cream. Eu gosto de sorvete. Vamos ver as frases aqui embaixo. They have a lot of books. They read a lot. Eles têm um monte de livros. Eles leem muito. He's eating an ice cream. Ele está comendo um sorvete. He likes ice cream. Ele gosta de sorvete. Se você perceber, quando nós estamos falando aqui do ele gosta, diferentemente do I like, eu gosto, apareceu uma letrinha a mais aqui, um S. Por que isso acontece? No inglês, quando nós estamos conjugando os outros verbos que não são o verbo to be, tá? Verbos gerais, que não são verbos auxiliares, o que acontece? Nos pronomes I, we, you e they, nós conjugamos estes verbos sem alterar a escrita deles. Por exemplo, se o verbo é o verbo to like, que é o verbo gostar, nós falamos I like, you like. Se for o verbo work, to work, I work, you work, they work. Porém, quando nós vamos para os pronomes he, she e it, que é o ele e o ela e ela para animais e objetos e coisas que não tem uma definição geral, o que acontece? Estes verbos na terceira pessoa do singular, tá? Ele e ela, não é o eles e elas, eles sofrem uma pequena alteração, em que eles ou mudam um bocado, ou eles adicionam uma letrinha. Que letrinha é essa? É a letrinha S. Tá? Algumas vezes vai ser o ES. Tá? Mas a regra geral é que é a letra S. Por exemplo, no verbo read, que é o verbo ler, se eu for falar he, eu não falo he read, eu falo he reads, com S no final. Se eu quero dizer ele gosta, eu falo he likes, com S. Ele trabalha, he works. Ele mora, he lives. Ele assiste, he watches. Ele faz, he does. Ele tem, he has. Perceba aqui no final, tá? O verbo do se torna does. E o verbo have se torna has. Por quê? Porque no inglês eles são verbinhos irregulares, eles são especiais. Eles gostam de ser os diferentões. Tá? Então, na terceira pessoa, o do vira does e o have vira has. Ah, vale para qualquer um dos três ali, do he, she, it? Sim. He has, she has, it has, he does, she does, it does. Ok? Eu não posso falar I does. No. I do. He does. Ok? Então, não se esqueça. He works. She lives. It rains. Tá? I work in a shop. My brother, he works in a bank. Eu trabalho em uma loja. Meu irmão, ele
trabalha em um banco. Lucy lives in London. A Lucy mora em Londres. Her parents, eles, perceba que é plural, live in Scotland. Os pais dela moram na Escócia. It rains a lot in winter. It rains. Chove a lot. Bastante. In winter. No inverno. Reforçando aqui a questão do verbo have, lembre-se que o I have, se for um he, she, it, se torna has. Como, por exemplo, Joe has a shower every day. O Joe toma um chuveiro ou toma um banho todos os dias. Tá? Como que fica a regrinha aqui quando eu quero alterar o verbo? Tá? Se o verbo termina em letra S, SH ou CH, eu adiciono a vogal E e o S. Por exemplo, se for o verbo pass, ele vira passes. Se for finish, vira finishes. Se for watch, vira watches. Se o verbo termina em Y, o que acontece? O Y saca fora e eu adiciono IES. Por exemplo, study vira studies. Try vira tries. E temos alguns verbinhos que são bem curtinhos, bem simples, que nós simplesmente adicionamos o ES, como o do, que vira does, um A meio fechado, does, e o go, que vira goes. Eu não falo esse E, tá? Não é goes, é goes. Ok? Então, seguindo aqui, quando que nós utilizamos o presente simples, tá? Quando que ele deve ser utilizado numa frase? O presente simples ele é um tempo verbal que nós utilizamos para falar de coisas que são verdades gerais, ou para coisas que acontecem às vezes ou todo o tempo. Por exemplo, I like big cities. Eu gosto de grandes cidades. É uma verdade geral para mim. Eu gosto de grandes cidades. Your English is good. You speak very well. O seu inglês é bom. Você fala muito bem. Tom works very hard. O Tom trabalha muito duro. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Ele começa às 7h30 e termina às 8 horas em ponto da noite. The earth goes round the sun. A Terra gira ao redor do Sol. We do a lot of different things in our free time. Nós fazemos um monte de coisas diferentes no nosso tempo livre. Free time, tempo livre. It costs a lot of money to build a hospital. Custa um monte de dinheiro para construir um hospital. Build, construir. Nós também podemos utilizar o presente simples com algumas estruturas adverbiais, como o always, o never, o often, usually e o sometimes, que seria o quê? O sempre, always, never, nunca, often, frequentemente, usually, costumeiramente, sometimes, algumas vezes, ou às vezes. Por exemplo, Sue always gets to work early. A Sue sempre trabalha cedo. I never eat breakfast. Eu nunca tomo café da manhã. We often go away at weekends.
Nós geralmente saímos nos fins de semana, weekends, fins de semana. Mark usually plays football on Sundays. O Mark geralmente joga futebol aos domingos. I sometimes walk to work, but not very often. Eu, às vezes, caminho para trabalhar, mas não com muita frequência. Ok? Então, nos vemos na nossa próxima aula.